E aí, turma, como é que vocês estão? Nós vamos começar o vídeo iniciando pelas portas para que a gente acabe logo esse processo aqui da frente. Para fazer a porta é bem simples. Nós vamos acionar o comando do retângulo, apertando R, ou vindo aqui retângulo, nessa posição. Vamos clicar em um ponto, trazer ao outro. Daí criamos uma face. Vamos deixar ela com a espessura de 15 mm, que é a espessura do MDF. Clicando P, ou vindo aqui na opção empurrar ou puxar, push, pull. Nós vamos clicar, dar um clique e direcionar para onde a gente deseja. Vamos clicar. Como a gente já orientou, nós vamos dar a distância que a gente deseja, que é de 15 mm. Digita 15, aperta Enter. Já criamos. Antes de empurrar a porta para trás, o que nós vamos fazer? Lembra que nós deixamos uma espessura de 3 mm entre as frentes das gavetas? Nós vamos fazer aqui na porta também. Aí nós vamos aprender um novo comando, que é o comando Offset. Apertando F, ou vindo aqui na barrinha de ferramentas de Offset, nós acionamos essa ferramenta. Daí nós selecionamos a face, dando um clique nela. Perceba que a gente criou uma linha de orientação. E qual é o afastamento que a gente deseja? 3 mm entre as bordas, né? O afastamento que a gente deseja entre as bordas são de 3 mm. O que nós vamos fazer? Digitar 3 mm e apertar Enter. Perceba que a gente criou uma divisão entre as faces. Para a gente eliminar essa divisão que a gente não deseja mais, é simples. A gente vem o comando empurrar ou puxar, ou apertando a letra P. Seleciona a borda que a gente deseja e coloca para trás. Perceba que a gente tem duas maneiras de deletar. Ou a gente empurra para trás até encontrar o vértice que a gente quer que alcance e aperta Enter. Ele aperta Ctrl Z aqui. Ou então a gente orienta para trás e digita 15. Dessa forma também serve e a gente elimina o que a gente não deseja mais. Fazendo isso, a gente vai dar 3 cliques e botão direito, criar grupo. Criamos o grupo. Com o comando mover, nós vamos orientar essa porta para trás. O comando para cima, para o lado e para o outro, ele nos orienta a direção dos eixos X, Y e Z. Por exemplo, apertando para cima, você consegue orientar no eixo azul, apertando para o lado, você consegue orientar para o eixo vermelho e orientando para o outro, você consegue orientar para o eixo verde, que são eixos X, Y e Z, respectivamente. Nós queremos orientar para o eixo vermelho, então nós vamos clicar para a seta para o lado até chegar na orientação vermelha. Nós queremos empurrar esse mobiliário 15 mm para trás, que é onde ele se encaixará no mobiliário, né? Então digitamos 15 mm. Perceba que ele já se encaixou. Dessa forma finalizamos toda a parte de frente do mobiliário, que seriam as portas e as gavetas. Perfeito. Agora em seguida vamos criar os pés. Perceba que os pés têm alguns acabamentos, deixam ele com outra angulação. Todo o pé toca no mobiliário e aí tem um pequeno acabamento em direção de todo o pé e também tem como é que eu posso falar? Um pequeno detalhe, uma pequena fresta para juntar o pé que toca no chão com esse outro acabamento aqui do pé também. Então nós vamos ter que fazer isso aí também. Perceba que a gente não tem medida, como será o pé. Irei dar as medidas aqui. O que nós sabemos, a única coisa que nós sabemos é que o pé encosta de um lado ao outro do mobiliário. Apertando a letra T, né, você clica e leva até a posição. Perceba que a gente tem esse tamanho de pé. Eu irei falar que o pé tem 80 mm. Então eu vou aqui e clico 80. Apertando com o comando T, né? Da mesma forma, vou aqui e bordeio. Agora nós temos as medidas corretas do nosso pé. O que nós vamos fazer? Com o comando R, ou vindo aqui em faces, nós vamos clicar numa dessas pontas e levar a outra. Criamos uma face em cima desse mobiliário aqui. Eu utilizei esse mobiliário
para que a gente tenha um apoio melhor na hora da criação do 3D. Então facilita bastante você já ter um plano onde você só vai criar o objeto. Por isso que eu estou utilizando aqui em cima. Mas você pode fazer esse mobiliário no mundo mesmo. Se você quiser fazer aqui ao lado, você também consegue fazer o desenho do pé. Voltando ao assunto, o que nós vamos fazer agora? No desenho também não nos informou qual seria a altura desse pé. Apertando o comando P, ou empurrar ou puxar aqui na barra de ferramentas, nós vamos aumentar 130 milímetros. Perceba que já criamos uma volumetria para criar o nosso pé. Nós vamos orientar como serão os cortes do nosso mobiliário. Lembra que o mobiliário é feito de vários pequenos detalhes, no qual a gente precisa desenhar. Como a gente vai fazer aquele pequeno detalhe, o primeiro a tocar no mobiliário? E seria esse detalhe aqui, ó. Perceba que ele desce um pouquinho com esse acabamento e depois ele engrossa e vai criando os outros detalhes do pé. É isso que a gente vai fazer. Para a gente fazer isso, a gente vai apertar a letrinha F, que é de offset, e vamos dar um pequeno detalhamento aqui, ó. Eu vou dar um detalhamento de 10 milímetros aqui. E nós vamos agora com o comando empurrar e puxar, ou clicando P, descer uns 6 milímetros. Pronto, nós criamos o detalhe que irá tocar primeiro o mobiliário. Perceba isso. Agora o que nós vamos fazer? Deixar desenhado as outras peças que já existem. Lembra que a gente tem como se fosse um apoio aqui que apoia essa pequena fresa. A gente vai deixar ele mais ou menos de 40 milímetros. Eu acho que já está perfeito. Vamos criar uma pequena linha guia aqui. Perceba que o pé não é 100% reto, ele não atinge 90 graus, ele tem um pequeno desnível. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos mover essa linha para cá, porque perceba que no mobiliário o acabamento não vem diretamente daqui, ele vem um pouquinho mais para cá e desce até aqui embaixo o pé. Então, para a gente fazer esse acabamento, nós vamos fazer esse desenho aqui do móvel. Nós vamos apertar M, ouvindo aqui mover, aperta o Ctrl e move para cá. 5 milímetros a gente vai mover, tá certo? 5 e aperta Enter. Perceba que a gente já criou meio que uma orientação para a gente criar uma linha base e vamos dar um acabamento de pé que não está em 90 graus. Apertando L, ouvindo aqui em linha, vamos clicar nessa ponta que a gente criou, nessa orientação e descer até aqui embaixo. Vamos apagar essa pequena linha apertando o botão E, ouvindo em borracha, aqui ó, na borracha, apagar. E vamos também apagar essa linha e essa outra linha aqui para deixar o desenho mais limpo. Perceba que a gente já criou essa geometria aqui dentro do nosso desenho. O que nós vamos fazer agora? Apertando o comando P, ouvindo aqui em ferramentas empurrar e puxar, nós vamos deletar essa pequena parte. Perceba que a gente já criou um pequeno desnível. Vamos fazer isso também na outra posição, tá certo? Do outro lado. Fazer a linha apertando L, ouvindo aqui em linha. Vamos apertar o comando M ou mover, que é esse comando aqui. Apertando o Ctrl, a gente vai mover 5 milímetros para cá. E vamos apertando o comando L novamente, ou comando Line ou linha. Vamos fazer o mesmo desenho do outro lado. Vamos apagar com o comando apagar, erase, ou apertando o comando E. Aperta o comando P. E deletamos também essa outra parte. Vamos fazer uma marcação da mesma forma aqui, ó. Tem para cá. Eu quero um pé da mesma espessura desse mobiliário aqui, que é de 40 milímetros.
Então vamos fazer esse pé aí com 40 milímetros também. Lembra que daqui para cá tem 5, né? Então o que nós vamos fazer? Colocar mais 35 milímetros para cá. Dessa forma nós criamos um ponto para fazer o nosso desenho do pé. Vamos fazer uma linha reta até o chão para a gente criar a nossa orientação de pé. Podemos apagar aqui essas linhas e vamos fazer isso do outro lado também. Fazendo com o botão linha, a gente movimenta, Ctrl, 35, com o botão linha, desce 90 graus até tocar lá embaixo. E apagamos esse detalhe. Perceba que a gente tem um pequeno desnível aqui nesse pé. Perceba que a gente tem um pequeno detalhamento aqui de 45 graus, que me parece ser. E nós vamos ter que fazer esse desenho também aqui no nosso mobiliário. Como a gente não tem as medidas, nós vamos meio que criar esse desenho. E para isso, como nós vamos fazer? Vamos clicar com o botão R. Perceba que quando a gente cria quadrados, tem uma linha guia que nos segue mostrando que os lados são iguais. Então nós vamos fazer essa linha guia com 15 milímetros, ou seja, fazer um quadrado de 15 milímetros para a gente ter orientação. E vamos com o botão L, fechar ele aqui no meio. Dessa forma a gente meio que já está criando o nosso desenho. A gente pode apagar isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Perceba que o nosso pé ele não vem reto aqui, ele tem um pequeno também desvio. Vamos com a opção selecionar, clicar na linha, apertar M de movimentar, ou vir aqui na barrinha, Ctrl, e vamos dar um pequeno desvio de 10 milímetros. E aí o que nós vamos fazer? Vamos clicar nessa ponta e levar até lá embaixo. E vamos limpar aqui. Pronto. Vamos limpar essa linha aqui também, do lado. E agora nós vamos para quê? Para onde? Para o outro lado também, fazer a mesma situação. Com o botão R, o retângulo vindo aqui do lado, nós vamos criar um quadrado de 15 milímetros. Fazer uma linha, o comando linha ou line, ou apertando a letrinha L. Nós vamos criar essa posição aqui. Vamos apagar todas as linhas que não nos servirão. Selecionar essa linha, apertando M e Ctrl, nós vamos afastar ela 10 milímetros. E fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. E apagar as linhas que não nos servirão mais. Daí a gente criou o desenho do nosso pé. Com o comando empurrar e puxar, ou apertando a letra P, nós vamos deletar esse pedaço. Perceba que o nosso pé já está criado, semelhante com aquele desenho que a gente tem lá do mobiliário. O que nos faltou agora foi criar aquela fresa. Apertando L ou linha, nós vamos subir para cá, fazer uma linha de 90 graus. Vamos selecionar essa linha com o comando M, Ctrl, a gente vai movimentar e dar um espacinho de 3 milímetros. E vamos também, com o comando P, ou empurrar ou puxar, aprofundar uns 3 milímetros também. Perceba que a gente deu esse detalhe. E vamos fazer isso no outro lado também. Apertando L, criando uma linha de 90 graus, seleciona a linha, aperta M, Ctrl, movimenta para cá 3 milímetros e empurra para cá 3 milímetros também. Perceba que já criamos essa pequena fresa também aqui. E aí finalizamos o nosso pé. Vamos dar 3 cliques. Com o botão direito, criar grupo. E daí criamos nosso pé. Para multiplicar esse pé, que o pé vem dos dois lados, o que nós vamos fazer? Nós vamos, com o botão movimentar,
A gente clica no pé, perceba que ele fica livre, movimento livre. A gente aperta Ctrl, perceba que a gente multiplicou. Daí nós levamos até o outro lado do mobiliário. Perceba que agora nós temos 2 pés. Vamos jogar o freso lá para o outro lado, para trás, né? Nós vamos clicar nesse grupo, desse pé, apertar S, que é o comando de escala, ou vindo aqui nessa barrinha de ferramenta. Vamos selecionar esse quadradinho aqui e digitar -1. Dessa forma, nós invertemos o nosso material. E aí, com o comando M, ou vindo aqui nessa barrinha, aqui movimentar. E agora vamos levar ele para baixo. Nós vamos selecionar os dois, clicando Shift, nós clicamos neles. Selecionamos onde a gente acha melhor. Eu vou selecionar esse pedacinho aqui e dar uma direção para baixo, para o eixo para baixo, e clicar lá na nossa pontinha. Opa, perceba que já criamos o pé. Veja como combinou e como está igualzinho ao mobiliário da foto. O que está nos faltando é somente criar esse barrotezinho aqui para a gente finalizar o pé do nosso mobiliário. Para ficar igualzinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos apertar o Atrena, que é o comando T, ou vindo aqui em Trena. Cadê Trena aqui? Nós vamos criar uma linha de orientação desse lado e do outro também, para a gente saber exatamente aonde irá ficar alinhado. Nós vamos criar uma face com o comando L de linha, clicando nesse encontro aqui, ó. Perceba quando você faz o encontro, ó, fica um xizinho meio que roxo. Vamos clicar nesse encontro, levar o outro. Perceba que a gente já criou essa pontinha. E seguindo, vamos ainda selecionado, vamos clicar aqui nessa outra pontinha aqui, ó, fazer esse encontro aqui. Selecionamos aqui, vamos levar lá para o outro lado. Clicamos e encontramos as linhas. Dessa forma nós criamos essa face. Vamos fazer a mesma coisa aqui, essa linha. Vamos clicar para cá, levar até aqui, subir e fechar para cá. Para ficar mais rápido, nós vamos apertar P. Pronto, e o nosso objeto já foi criado. Vamos criar um grupo com ele, botão direito, Make Group. E vamos levar ele para o outro lado lá. Vamos apertar Mover, Ctrl, para a gente multiplicar. Levar para clicar nessa pontinha aqui. Lembrando que ele está invertido. Vamos dar o comando Escala, comando S. E -1. E vamos dar só um pequeno ajuste aqui para ele encostar aqui no canto. E veja que nós finalizamos o pé do nosso mobiliário, já está criado. Agora com o comando E, vamos apagar as linhas de orientações que a gente criou para deixar o desenho mais limpo. O vídeo já ficou longo por aqui, nós vamos deixar para criar os puxadores e o fundo na parte 5. Espero que vocês tenham gostado e comentem e sigam o nosso canal. Valeu!